Bom, eu não sei se vocês sabem, mas um argentino fez uma projeção matemática antes da Copa de 2002 e descobriu quem seria o campeão naquele ano, 2002. Olha a conta que ele fez. Cadê? Temos até aí, não. Olha aí. Brasil, antes de 2002, tinha sido campeão em 1994, tá? 1994 mais 1970, 3.964. A Argentina, antes de 2002, tinha sido campeã em 1986. E antes disso, em 1978. Dá uma soma de 3.964. A Alemanha foi campeã em 90 e em 74. Dá o mesmo número, 3.964. Bom, com base nisso, o matemático calculou 3.964 menos 2002 deu 1962, Brasil campeão. Dentro da mesma lógica, vamos ter esse ano 3.964 menos 2006, 1958, Brasil campeão. Que não quer dizer nada no fundo, né? Mas cada vez que subtrai um ano, dá um campeonato. Então é sinal que a Argentina pode ganhar. A Argentina não quer nem saber disso. Aliás, é a única seleção que, por enquanto, que está assustando, né? Bira, você que já foi cantor e já foi também militar... Comentarista também. Você foi comentarista? Foi, senhor, em Salvador, na Bahia. Meu Deus, mas que carência de comentaristas que devia ter lá. Já pega o Bira aí, vem cá, entra. O quê? Comenta. Eu? É. Bem, eu acho o seguinte... O que você está achando da Copa? Agora tome seu tempo. A Copa está muito boa. Disciplinamento. Tá bom, excelente. chega, já falou tudo. Ele conta a história do rádio esportivo no livro Vendo o Jogo pelo Rádio. Eu vou conversar com Bento Soares, por favor. Bom, o nome do livro, Vendo o Jogo pelo Rádio. Se eu não me engano, isso era um slogan de uma rádio, não é? É, realmente foi emprestado do slogan da Globo. Usava a criação do Valdir Amaral, usava esse slogan para enaltecer a qualidade das transmissões da emissora. Era, na realidade, o slogan da íntegra era veja o jogo ouvindo a Rádio Globo. Era isso. E complementava, é como se você estivesse à beira do gramado. Você sabe que saiu um anúncio uma vez com um deficiente visual sentado num banco da praça, ouvindo o jogo, e a frase embaixo era exatamente essa. Quando nós dizemos isso, que a Rádio Globo, também não chegamos a esse exagero, mas é praticamente isso. Realmente dava a sensação de você não perder nenhum lance, ou tinha um lance que até nem aconteciam no jogo e já estavam sendo transmitidos pelo rádio. É verdade, Jô. Inclusive o pessoal tinha uma criatividade, uso de metáforas que caíam assim como uma luva naquela narração que povoava o imaginário de todos nós. Você ouvia o jogo à noite, no dia seguinte, no colégio, no trabalho, você tinha aquela discussão acirrada, falando de detalhes de um lance, de um drible que fulano aplicou em cicrano. Essa coisa chegava a extremo aí, porque realmente a gente absorvia aquilo que eles passavam para nós. E adoravam metáforas, né? Sem dúvida. Falar difícil. Metáfora, gongorismo. Isso veio com o Duvaldo Cosi, foi o mestre disso aí, né? Depois tivemos outros criadores, pródigos em criar jargões, slogans. Valdir Amaral, Januário de Oliveira, tinha uns excelentes. O primeiro carreto da noite, né? Tá lá o corpo caído no chão, que ele pegou da música do Blanco, né? Mas o Osmar Santos, por último, mas que se sobressaiu nisso mesmo, a grande escola foi fundada pelo Cosi. Pelo Cosi. O Cosi tem uma fantástica. O Pinheiro deu um chute, né? E a bola furou, ele falou: em um encontro mais forte
de encontro, não, num impacto mais forte em encontro ao pé do stopper, a esfera perde a sua rotundidade legal, ficando por isso inadequada para a prática do association. Tudo isso para dizer que a bola furou. O Odivaldo Cosi, né? Bem ao estilo dele, né? Bem ao estilo dele e agradava realmente, né? Cosi também era um intelectual, né, Jô? Agora, o Bento, você tem uma lista aí de todos os comentaristas? Mas eu percebi que, lamentavelmente, cometi duas falhas. O Bira não está. O Bira não está na lista? O Ivan também não. Peço perdão aos dois. Se houver possibilidade de uma reedição, a gente inclui os dois. Aí, o Ivan ficou também, triste. Pois é, o Bira, como era mentira mesmo, ele já sabia que não ia. Nós temos 538 verbetes, Jô, nesse livro, compreendendo narradores, apresentadores, repórteres e o pessoal do impresso também, como o Joel Mir, que é oriundo do esporte. Né? Agora, quem foi o primeiro locutor esportivo? O primeiro locutor esportivo, isso consagrada, né? Porque há outras controvérsias aí, mas Nicolau Tuma, pela Rádio Educadora Paulista, aqui em 1931, narrou o primeiro jogo pelo rádio. São Paulo 6, Paraná 4. E 6-4? 6-4. Em 1931, também o Amador Santos, pela Rádio Clube do Brasil, fez a narração. E lá em Pernambuco, no Recife, Abílio de Castro, primeiro locutor contratado, speaker na época, né? Contratado pela Rádio Clube, foi ele, e fez a Você é pernambucano? Sou maranhense de nascimento, radicado na Paraíba. Na Paraíba? Na Paraíba. Agora, quer dizer, ainda há controvérsias, qual dos três foi realmente o primeiro? Não, é o seguinte, está consagrado que a maioria dos autores resolveu adotar essa assertiva de que o Tuma é realmente o pioneiro. Agora, quando é que houve realmente o grande estímulo às transmissões esportivas pelo rádio? Aconteceu em 1932, quando o Vargas publicou o decreto-lei. Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, publicou o decreto-lei que permitia a veiculação de propagandas pelo rádio. Porque antes não era? Antes não, porque o rádio funcionava como clube, sociedade, tanto é que a nomenclatura deles trazia isso. Vivia de subvenções de sócios, de aficionados, né, simpatizantes. Então isso fez com que as emissoras buscassem no mercado recursos para cobrir despesas com locomoção, contratação de bons profissionais, né? Tanto é que naquela época os bons profissionais do rádio esportivo estavam no Rio de Janeiro mesmo. E aí, Jô, não sei se alguém se lembra ou sabe disso, é até uma injustiça omitir, é que essa grande fama de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que durante anos foram os times brasileiros com grandes legiões de torcedores no interior do Brasil, se deve ao rádio. Só depois da ascensão do Santos de Pelé e o advento dessas transmissões em rede, é que os clubes paulistas equilibraram a simpatia do torcedor. Que antes era só Rio de Janeiro. Agora, qual foi a primeira rádio esportiva mesmo do Brasil? A primeira rádio eminentemente esportiva foi a Rádio Pan-Americana. Que hoje é a Jovem Pan. Jovem Pan. E isso é o seguinte, cabe também a explicação, porque a concessão de funcionamento da emissora havia sido fornecida para o teatrólogo Oduvaldo Viana, pai do Vianinha. Sim. E do novelista Júlio Cosi. Eles tinham um projeto de transformar a emissora numa estação de novelas. Sim. Mas, por falta de recursos, apoio, não foi possível realizar o projeto, então a emissora foi adquirida pelo grupo Paulo Machado de Carvalho, que contratou o Pedro Luiz para implantar o projeto de realmente fazer com que a Pan-Americana fosse uma emissora eminentemente esportiva. Daí o slogan dela, a emissora dos esportes. Nasceu o Pedro Luiz foi o primeiro da Pan, né? Da Pan, foi. E depois teve uma briga com o Paulo Machado de Carvalho, os dois ficaram... porque o Pedro Luiz era muito vaidoso, embora fosse um locutor fenomenal, ele é espetacular. Não há quem diga que ele foi o melhor de todos que passaram por aí, com o nosso respeito ao Fiore, que se foi recentemente, né? Mas eles sempre estavam aí se atritando. Aí foi para Bandeirantes e fez um enorme sucesso na Bandeirantes, naquela Copa de 62. Antes tinha sido o Edson Leite, com o Mário Moraes, né? Fizeram a Copa, então obtiveram tanto o Edson Leite em 58 como o Pedro Luiz em 62, ambos pela Bandeirantes, alcançaram o maior índice de audiência esportiva em rádio. Eu me lembro do
Paulo Machado de Carvalho, depois da Copa de 62, que no começo foi muito criticada a seleção, porque era uma seleção que estava velha, não sei o quê. Ele passou pelo Pedro Luiz, depois do jogo, em campo, passou pelo Pedro Luiz e falou: engole mais essa, Pedro Luiz. O Pedro Luiz ficou enlouquecido. É verdade. Engole mais essa, Pedro Luiz. Agora, as transmissões nas duas primeiras Copas, que foram o quê? Na realidade, não aconteceu, né? Foram a Copa de 30 e 34. Como é que o pessoal tinha notícias? As notícias chegavam aqui no Brasil via código Morse. Chegava nos jornais? Nos jornais. E aí como é que é? O pessoal aí, então os jornais e as emissoras elas decodificavam essas mensagens, né? Transformavam em boletins sensacionais, afixavam na porta dos jornais. Isso atraía verdadeiras multidões, né? Para ler, saber a notícia, porque o jornal sempre fotografias até de multidões em frente a um placar. Aqui em São Paulo, um ponto de aglomeração maior era a Gazeta, que não era ainda a Gazeta Esportiva, né? E já em 38 o Brasil teve uma boa colocação, né? Ficou em terceiro, né? Ficou em terceiro lugar e isso gerou muita confusão aqui, porque nós perdemos o jogo para a Itália, um gol, inclusive 2-1, e o gol que um dos gols que nós sofremos foi o pênalti do Domingos, né? Que foi descoberto, você sabia, João? Talvez sabe, claro. O Domingos da Guia foi descoberto pelo seu tio Canela, né? Para o futebol, para aquela posição lá. Sabia. Pois é. Sabia. Ele cometeu aquele pênalti no Piola, então 2-1. E eu tenho notícias, conseguimos apurar, que as transmissões, a qualidade eram realmente, deixava a desejar. E, por conta disso, correu um boato de que o jogo seria anulado. Realmente o Brasil protestou, mas só júris esperneando, direito de espernear. E por causa do fascismo, aliás, foi um escândalo também, né? Que os jogadores italianos jogaram com a camisa, o uniforme todo preto, que era a cor dos fascistas, né? E foi um escândalo, porque não jogou com azul e tal. Era questão de honra mesmo, né? O Dutti queria mesmo aquele agora, depois, em 38 já... Aí sim, em 38 a Rádio Clube do Brasil, que era das organizações Byton, né? Pioneira na indústria eletrônica do Brasil, que fez o primeiro rádio portátil aqui no país. Mandou o José Maria de Cassa como comentarista e repórter, acompanhando o Galiano Neto. Galiano Neto foi o narrador. E eles fizeram toda essa cobertura lá. Agora, nos estádios, os locutores não tinham cabine, né? Ficavam aonde? Ficavam muitas vezes ou à margem do campo, no chão, mas quem preferia ia para a arquibancada, sujeito ao assédio de torcedores e tal. Então, tem casos até quando complicava que eles, por uma razão ou outra, desagradava algum dirigente, então ia transmitir em cima de um telhado, de um... Tem uma foto aqui do Ari Barroso no telhado. Olha aí. Ficava... O Ari, que era Flamengo fanático, né? Aí de cima do telhado. Você sabe onde é que era isso, não? Em que... Esse aí foi do São Januário. O jogo era em São Januário. Fala, Ivan. Foi em São Januário e ele terminou a transmissão 5 minutos antes, porque a torcida do Vasco descobriu ele, que ele transmitiu daí, porque ele não podia entrar em São Januário, porque todo mundo queria pegar ele, porque ele era Flamengo, né? Então ele... Aí subiu. Aí ele transmitiu daí. Aí o pessoal ouvindo no rádio, descobriu de onde que ele está transmitindo, nego ouvindo no estádio. Aí saíram atrás dele, aí descobriram, os estudantes, inclusive, avisaram ele, já descobriram o senhor, sai daí. Aí ele chegou com a maior cara de pau, falou, e terminou a partida. Acabou antes do tempo? Antes do tempo. Ele tinha que bater saiu correndo. Agora, você gosta de transmitir o que quer também? Como é que é? Teve um time no Recife que foi viajar, era o Náutico, foi para o Uruguai, e o time perdeu de 6-0. A partir de 3-0, o locutor não transmitiu mais. O resultado aqui foi 3-0. Quarto gol, bola fora, saiu fora. A outra também, fora. Pronto, acabou, resolveu. O Ari parava de transmitir os jogos do Flamengo, de vez em quando. Teve jogo que ele parou, descia para abraçar o jogador. E largava. Não, você continua aí. Um escândalo. Você uniu várias frases também, bordões,
de locutores, jogadores, e do Neném Prancha, né? Que era o maior filósofo do futebol, né? Embora pouco alfabetizado, né, Ju? Não tem nenhuma aqui que você tenha destacado, né? Não tem nenhuma marcada assim especificamente. Não. Mas você lembra de cabeça alguma assim? Lembro de quem? Neném Prancha, por exemplo, Neném, diga lá. Neném, ele falava que no futebol a cabeça era o terceiro pé. Maravilha. Falava também para os garotinhos que participavam da peneiras, aquelas seletivas, né, de treinamento. Mandava que o garoto, dizia para o garoto, vai na bola como se ela fosse um prato de comida. Eu acho isso muito emblemático. Vai na bola como se ela fosse um prato de comida. Não vamos dizer isso para o Ronaldo, né? A gente corre um risco sério. Seríssimo. O gafes, você também sabe, você sabe algumas também para contar para a gente, não sabe? A gente tem umas gafes aí. Por exemplo? Por exemplo, o Januário de Oliveira, ele tinha um bordão, é disso que o povo gosta, no momento do gol. Então ele narrou o lance, descreveu o lance, é disso que o povo gosta. Isto é, gosta mesmo de bola na rede e essa não entrou. Deu uma correção no ato. E o que houve num jogo no Crato? Crato. O Satélite era o time que disputava o campeonato da cidade, né, no Crato, no interior do Ceará. Estava numa situação difícil, folha de pagamento atrasada há 4 meses, jogadores se arrastavam em campo nos treinos, queria até que o mundo acabasse em barranco para eles morrerem encostados, né? E o treinamento, o técnico estava sem muita moral, mandava o camarada fazer a cobertura, não, ninguém obedecia. O ponta esquerda, esse Chico Curto, era o Chico Curto, porque era baixinho? Baixinho, mas um cracaço de jogo. E ele era o craque do time, habilidosíssimo e artilheiro também. Chico Curto era ponteiro e jogava, característica dele, jogava aberto mesmo. Só fechava com a bola dominada para fazer o gol mesmo. Mas nesse dia, por pirraça, ele, quando o time dele estava atacando, no treino, ele embolava com o restante do ataque para complicar a vida do treinador. O treinador mandava nada. Então, em determinado momento, um volante vira cabeça de área, pegou a bola e o treinador, percebendo a possibilidade de um contra-ataque, gritou para o Chico Curto, né? Chico Curto, sai para receber. Então, ato contínuo, todo mundo parou. Tá certo que ninguém estava obedecendo o treinador, mas sair de campo, Chico Curto estava num pique desgraçado fora do campo, em direção à sede. Então o pessoal disse, pô, aí o filho da picada desmoralizou o homem, mas não demorou muito a explicação. O Chico Curto voltou cabisbaixo, triste. O que foi que houve, rapaz, pessoal? Ele disse, não, quando o treinador falou que sai para receber, eu pensei que era o salário, né? Tinha ido para a tesouraria do time, mas não tinha nada. E não pagaram também. Não pagaram. Também não pagaram. Bom, eu conversei aqui com Bento Soares, que está lançando o livro Vendo o Jogo pelo Rádio, pela editora Ideia. E eu já vi que o papo com o Ivan vai começar também pelo futebol, que é clima de bola na rede. Bento, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Eu agradeço. Obrigado.